Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a proteção celestial, como vemos na experiência do salmista, no Salmo de número 34, e vamos mencionar a profecia messiânica, pois ela traz para a gente um outro estudo mais complexo, profundo e bem revelador. Por isso a gente vai ver primeiro aspecto do Salmo, a proteção celestial como um todo, e depois uma questão particular que traz nesse Salmo, que é uma das profecias messiânicas, tá bom? Então, vamos lá. Convido você a abrir a sua Bíblia, aqueles que podem, no Salmo de número 34, e a gente já começa aqui nos 3 primeiros versículos, vendo a primeira ocasião da proteção, celestial. São 12 que a gente encontra aqui nesse Salmo, 12 ocorrências da proteção, da preservação, melhor dizendo, celestial, e eu quero então ver esses 12 aspectos com você hoje, e depois nós vamos ver a profecia messiânica que aparece nesse Salmo, que é muito preciosa. Então, o primeiro aspecto está aí nos versículos de 1 a 3. Acompanhe comigo, diz assim, Salmo 34, mais um Salmo de Davi aqui para a nossa meditação, para o nosso devocional. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Essa é uma declaração de alguém que teve a vitória sobre os seus inimigos, que reconhece que a mansidão, ou seja, o domínio próprio, o autocontrole, é algo muito importante para que a gente possa dizer assim, eu não tenho inimigos, mas as pessoas podem querer ser minhas inimigas. Ora, eu não devo fazer inimigos, embora algumas pessoas possam me considerar como inimigo. Inimigo aqui está trazendo para os nossos dias como um adversário, como alguém que está concorrendo contra nós, seja ali naquele aspecto profissional, de disputa interna na empresa, ou seja, naqueles relacionamentos que a gente tem na sociedade, na convivência ali no condomínio, na rua, de casa, aos vizinhos ou outras pessoas que a gente vai tendo que se relacionar e acaba tendo ali uma certa antipatia, uma certa falta de harmonização e coisas desse tipo que podem ocorrer na vida. Ou seja, na questão realmente de pessoas que não gostam da gente, a gente nem sabe por quê, e que acabam procurando o nosso mal, ou seja, por inveja ou qualquer outro tipo. É claro que nós estamos falando daquilo que é negativo e não deve partir de um coração de um seguidor do Senhor, de um servo de Deus, de um filho de Deus, de alguém que busca ao Senhor essas coisas. Porém, se elas acontecerem, o salmista está dizendo que ele vai agradecer ao Senhor, porque o Senhor estava com ele e com aqueles que, como ele, seguiram um caminho correto de justiça, e que puderam, então, ver a sua alma se gloriando no Senhor pela proteção, pelo livramento, pela vitória. Um preâmbulo, uma parte que introduz o Salmo, dizendo da segurança que tem o salmista, e por isso ele louva, da proteção que tem o salmista, e por isso ele louva ao Senhor. Já o segundo aspecto da proteção que a gente vê aqui dos céus, proteção celestial, está aqui no versículo 4, olha só o que diz. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só, o segundo aspecto, nós somos preservados de temores. O que é um temor, Senão um sentimento de algo que a gente não sabe o que vai acontecer ali, algo que pode se tornar uma ansiedade, uma preocupação, antecipadamente.
Pois é, o Senhor, então, na sua proteção celestial, né, na sua preservação dos crentes, dos seus filhos, Ele nos livra, então, dos nossos temores. O que você teme? Entrega nas mãos do Senhor. Perdão, confie no Senhor e Ele vai te livrar desses temores, Ele vai te preservar desses temores, Ele vai te proteger desse temor. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto está aqui no versículo 5, olha só. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O Senhor protege também da esperança, o não ficar confundido, né? O ser iluminado, aqui ter o rosto iluminado, foram iluminados pelo Senhor. Isso é a confusão de mente. E a Bíblia diz que a esperança não traz confusão, ou seja, é a esperança que nos livra da confusão de mente, é a esperança que nos guarda e nos protege na confiança que temos naquilo que Deus promete, Ele cumpre. E no versículo 6, nós temos aqui o quarto aspecto. Diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então, nós temos um crescente, né? Nós temos a questão do temor, a esperança vem lidar com isso, e também temos a questão da angústia. Então, eles são preservados na angústia. Aqueles que creem no Senhor são preservados na angústia. Como diz o texto, e o Senhor os ouviu e os salvou de todas as suas angústias. Qual é a sua angústia? O que é que está afligindo a sua alma? O que é que está roubando o seu sono, a sua paz? Isso se tornou uma angústia de alma para você? Pois é, quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que quem clama, ou seja, este pobre, aquele que não tem forças ou capacidade em si mesmo, né? Esse é que clama. E o Senhor, então, o preserva, o protege, né? Livrando das suas angústias, salvando das suas angústias. Percebam que não é uma angústia só, são várias angústias, mas é o Senhor que nos livra dessas angústias, é o Senhor que nos salva dessas angústias. Já no versículo 7, nós temos aí o quinto aspecto da proteção celestial, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Uau! O que esse versículo aqui do Salmo está dizendo para a gente? Que nós somos preservados pela bondade do Senhor. Se não for a bondade do Senhor, e às vezes aquela benignidade, aquela bondade estendida, provai e vede que o Senhor é bom. Quem se relaciona com Deus sabe disso. E isso é muito importante, porque esse então passa a ser feliz, esse homem. É o que diz o texto: bem-aventurado o homem que nele confia. Nós confiamos no Senhor porque Ele é bom. Porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é sempre bom. O mal é a consequência do nosso pecado, o mal é a iniquidade, a maldade de outros, ou o ataque do tentador para nos derrubar. Mas Deus é sempre bom e a sua benignidade dura para sempre. Já nos versículos 9 e 10, nós temos o Senhor nos preservando das dificuldades. Olha só. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Uau, essa é uma promessa maravilhosa do Senhor. O Senhor nos preserva das dificuldades, ou o Senhor nos preserva nas dificuldades. Muitas vezes o Senhor nos livra da dificuldade em si, do problema que viria a acontecer. E outras vezes o Senhor nos livra no problema, durante o problema, durante a dificuldade. Mas percebam que aquilo que nada falta é a promessa do salmista lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou aquilo que Davi disse: fui um moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua família seus descendentes passar necessidade.
Então, há uma provisão celestial do mínimo. É por isso que o Senhor Jesus diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Porque assim como o Senhor cuida do pássaro, né, faz a planta, a flor crescer no campo, Ele também cuida de nós. Não quer dizer que vamos ter privação, e em um momento ou outro pode ser que sim. Mas mesmo nesse momento, assim como os demônios, na sua força e no seu poder, podem, né, passar necessidade, aquele que teme ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que são seus santos, né, bem nenhum faltará naquilo que é essencial para a vida do Filho de Deus. Avançando aqui, o oitavo aspecto da proteção celestial está aqui nos versículos 11 a 14. Diz assim: Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, percebam que ele já tem um convite aqui para a gente e para seguirmos, porque ele tem uma proposta. E essa proposta é: quem não quer viver bem na terra? Quem não quer viver a plenitude, né, na terra? Então, ele está convidando a gente, já fazendo a pergunta. E ele continua aqui, olha só, acompanhe comigo. O versículo 13, a resposta aqui, o segredo. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Primeiro princípio aqui, se você quer, né, ser preservado, né, pelo Senhor, a obediência é fundamental. O primeiro aspecto da obediência que o salmista traz aqui é sobre a língua, esse órgão tão pequeno, né, que pode incendiar, né, relacionamentos, criar dificuldades e problemas e até guerra. Essa que é a verdade. Não só o que se fala, mas como se fala. Temos que tomar muito cuidado. Tiago vai trazer um tratado sobre, né, os cuidados com a língua, muito importante. Provérbios também aborda em muitos momentos essa questão da língua, da contenda, da fofoca, da intriga, da futrica, e assim por diante. Então, o primeiro princípio é cuidado com a sua língua. E o segundo princípio, né? Guarda-te do mal, olha o versículo 14. Guarda-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Ora, deixa o mal de lado, isso só causa mais perturbação, problemas nos relacionamentos, na vida. E faz o bem. Fazer o bem é bom. Fazer o bem traz bem às pessoas ao seu redor, o ambiente começa a melhorar. Porque a prática do bem também influencia. Assim como o mal influencia, o bem também. Então, pratique o bem. E o salmista diz mais aqui, procura a paz. É o terceiro princípio. A Bíblia vai dizer: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, que a guerra não seja feita por você, que a guerra não seja começada por você, que você seja reconhecido como uma pessoa que busca a paz. Paz tem a ver com harmonia, paz tem a ver com consenso, paz tem a ver com aliança, com acordos, com situações das quais a gente busca a solução. E não causar mais dificuldades e problemas. Buscar a paz implica, muitas vezes, em ceder a algo, em abrir mão, mas para um bem maior, para uma situação mais favorável e que seja mais conveniente para todos. Paz também implica em termos a segurança e a plenitude de Deus nas nossas vidas. Então, devemos ter, em primeiro lugar, paz com Deus, paz com a nossa própria condição e aí paz com o próximo. Olhando aqui, nós vemos que a obediência é fundamental para termos uma vida de proteção, de bênção e com todos esses princípios aplicados, a gente pode viver aqui largos dias, né, e contemplar a vida e contemplar assim o bem. É muito interessante esse
oitavo aspecto. Já o nono aspecto, nós temos aqui, nos versículos 15 a 17. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Opa, o Senhor está nos observando, se nós somos esses justos, né? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor nos vê e nos ouve, isso é muito importante. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, porém, a face do Senhor é contra aqueles que não fazem o bem, né? E diz mais aqui: para desraigar da terra a memória deles. Além daqueles que praticam mal serem derrotados e vencidos no tempo determinado, a sua memória também será apagada. E o versículo 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Isso aqui é muito precioso, porque esse texto está dizendo para a gente que nós seremos preservados através das nossas orações atendidas. Então clame, então ore, então busque ao Senhor. E o 10º aspecto aqui da proteção celestial está no versículo 18, que está ligado um pouco com esse que nós acabamos de ler, por isso eu vou tratá-los aqui basicamente juntos. Diz assim o versículo 18: perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Veja bem, no aspecto anterior, no nono aspecto, aquele que clama e é atendido pelo seu clamor, pela sua oração. E aqui é a qualidade de quem clama, né? O aflito, o contrito. Então, o 10º aspecto é o seguinte: eles são preservados na opressão, pois quem tiver coração quebrantado e espírito contrito, né, não sucumbirá. Você tem um coração quebrantado, um espírito contrito, na presença do Senhor, quando você ora, quando você clama, quando você suplica, quando você intercede por alguém. Esse é um aspecto positivo para sermos atendidos por Deus, para sermos socorridos por Deus, para experimentarmos essa proteção divina, essa preservação celestial. E aqui avançando para o 11º aspecto, olha só o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eles são preservados no sofrimento e na injustiça, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, como diz o texto aqui, o livra de todas. Você já teve essa experiência de ser livrado dessa, como diz o texto, aflições? Lembra que nós falamos de angústias da alma? Agora são aflições que acontecem de forma externa. São coisas que nos afligem, que tentam nos diminuir, nos oprimir, nos deixar encurralados, né, contra a parede. Muitas são esses tipos de aflições que podemos ter, mas o Senhor livra aqueles que são deles, de todas. Essa é uma aflição realmente muito difícil que estamos vivendo nos dias de pandemia, né? Mas o Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos guarda, protege, é aquele que nos dá a preservação física e espiritual. E, por último, ele, né, nos preserva, nos traz uma preservação, inclusive na morte. Acompanhe comigo o versículo 22. Diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Olha que interessante esse versículo, porque o resgate de alma é justamente um aspecto da salvação. Então, mesmo que haja aí um risco de morte, tá? Ou mesmo que venhamos experimentar a morte, o resgate do Senhor é pela nossa alma. Pois o nosso físico é mortal e é pó. E como diz as Sagradas Escrituras, ao pó retornará. Mas a nossa alma é eterna e ela será resgatada pelo Senhor. Mesmo na morte, há a preservação daqueles que servem ao Senhor, uma preservação
celestial. O versículo 20 é a nossa profecia messiânica. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Vamos falar sobre isso no próximo devocional. E aí, então, eu tenho aqui para fazer uma pergunta para vocês. Aliás, duas perguntas. Quem coloca sua confiança no Senhor nunca... Aliás, uma afirmação e uma pergunta. Quem coloca sua confiança no Senhor nunca se arrependerá. E aí, então, eu faço a pergunta depois dessa afirmação. Confiaremos no Senhor em qualquer circunstância, mesmo em circunstâncias de morte? Fica aí esse grande desafio. Se confiamos no Senhor para nos guardar, para nos alimentar, para nos sustentar, para nos livrar do inimigo, né, daquele que compete com a gente, para nos guardar e proteger de angústias de alma ou de aflições externas, não contaremos no Senhor, inclusive a nossa vida, a nossa alma, mesmo na morte? Pois é, essa é a segurança, a preservação celestial de que o salmista está falando. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, se você já é inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte aqui, né, do canal do Templo Batista de Indianópolis. Nós temos de segunda a sexta os devocionais, sábado a programação de jovens, adolescentes, domingo a nossa escola bíblica dominical, culto pela manhã, culto pela noite, e você então clica lá no sininho para receber as notificações de toda a programação, de todos os eventos envolvendo aí o Templo Batista de Indianópolis, tá bom? Depois que você terminar esse vídeo, deixa lá o seu comentário, né? Digite lá algumas palavras de incentivo, dá um feedback pra gente. E venha participar ao vivo também, online, né, dos nossos devocionais, e participe aqui, escrevendo no nosso chat, tá joia? Então, abençoe a todos e até o nosso próximo devocional. Shalom.